Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta daqui do programa Linha da Frente. Este que é o programa em que nós debatemos os mais diversos temas que têm que ver com o caríssimo telespectador. E tal como temos dito habitualmente, não são os nossos painelistas que estão na linha da frente deste mesmo programa, mas sim um caro telespectador e internauta que sente na pele aquelas que são então as causas e também as consequências dos mais diversos assuntos cá no nosso país. Vamos então apresentar os nossos painelistas que por acaso são residentes. Começamos então pela doutora Telma, que vai então apresentar aquele que é o seu ponto prévio, mas também cumprimentar os caríssimos telespectadores e internautas para esta edição de terça-feira do Linha da Frente, por sinal, a única da semana. Doutora Telma, muito boa noite. Muito boa noite, muito obrigada, Belice. Quero saudar ao meu colega de painel, o caríssimo Dr. Mulungu, saudar a todo o povo moçambicano e também agradecer por cá estarmos e todos os dias poderem nos assistir, ouvir e poderem também contribuir com as vossas opiniões, pelos comentários que vão dando. Nós agradecemos, é um input para nós, tem ajudado bastante. Esperamos aqui trazer sugestões, informações que possam ser de grande valor para a sociedade, para melhorar o contexto em que o país se encontra. E quero desde já deixar o meu ponto prévio. O meu ponto prévio é lamentar pelo o último incidente do dia 5 de março, em que tivemos mais de 15 vítimas de baleamentos e 2 pessoas mortas no âmbito da passeata do ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane. Dizer que mesmo que estejamos numa situação em que vimos que a segurança pública está perturbada ou há aqui também indício de bloqueio das vias públicas, o Estado moçambicano ou o órgão de tutela pela segurança e tranquilidade pública deve usar meios proporcionais de modo que não estejamos nestas situações em que vimos que temos vários feridos, temos pessoas mortas nas suas próprias casas. Gostava mesmo de confortar a Alcinda, a moça que foi baleada e perdeu a sua mandíbula no âmbito do tiroteio que houve naquele dia. Aquilo deixou-me extremamente sentida, porque para um indivíduo totalmente neutro que encontra-se no seu local de trabalho, é alvejado por uma bala verdadeira. Isso mostra claramente que, ainda que não estejamos preocupados pela segurança pública, nós nos colocamos acima daquilo que é o direito à vida. Nós violamos constantemente os direitos humanos. Então eu gostava de deixar aqui um apelo às entidades competentes pela segurança e tranquilidade pública para que usem meios proporcionais para dispersar as massas quando haver necessidade, porque já estamos a criar revolta populacional por conta destas situações. Então, queria mesmo agradecer por esta oportunidade, Belice, e espero que todos os temas que serão trazidos aqui sejam temas que vão trazer propostas de soluções viáveis para encontrarmos a estabilidade social, para garantirmos a paz, porque o país precisa. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, doutora Telma. Passamos então a palavra ao doutor Mulungu. Lembrar que a doutora Telma esteve então a lamentar o incidente ocorrido a 5 de março, que foi, por acaso, também importante recordar ao caro telespectador internauta que foi no mesmo dia em que foi assinado o acordo político entre aqueles que são os principais partidos políticos. Passo então a palavra ao Dr. Mulungu, o qual então cumprimento e peço aos caríssimos telespectadores que o recebam nesta que é a casa Linha da Frente e ele também possa saudá-los. Dr. Mulungu, muito boa noite. Saudação a si, Luís, e a minha colega de painel, a doutora Telma, e também a saudação se estende especialmente para quem nos acompanha a partir de casa ou a partir das diversas plataformas digitais. Olha, antes de entrar no meu ponto prévio, só queria comentar acerca do ponto da doutora Telma. Olha, nós tivemos aqui praticamente 3 cenários no dia 5. Tivemos o cenário do LEN, depois tivemos o cenário
do Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano e tivemos o cenário nas proximidades do cemitério de Michafém. Então, esses três cenários, um produziu um acordo, o outro produziu supostamente mortes, até aqui ainda não há confirmação, produziu supostamente morte, e o outro lá produziu também uma perda de uma parte crucial da zona facial, por parte de uma moça perdeu a zona toda da mandíbula, e isto tudo nos faz crer que estamos num ambiente de terrorismo de Estado. Podíamos usar aqui palavras suaves, mas não é possível perante esses fenómenos todos que estamos aqui a presenciar. Alguém perde a mandíbula e a polícia não se pronuncia no sentido de até confortar a família, perde-se uma outra vertente, de supostamente 2 vidas na zona de Ulene, e a polícia não se pronuncia acerca do assunto. Então estamos mesmo numa questão de terrorismo de Estado. Agora, o meu ponto prévio vai exatamente naquilo que os juízes levantaram, que é a questão da autonomia financeira. Os juízes pedem autonomia financeira para que, de facto, consigam tramitar os seus processos sem que, de facto, possam fazer aqui cartas a pedir meios e também finanças para operacionalizarem todos aqueles que são as suas atividades. É que isto vai permitir uma coisa importante aos juízes, vai permitir com que eles tenham flexibilidade nos processos, porque quando eles têm autonomia financeira, significa que para abastecer uma viatura que vai ao campo operacional, porque o juiz pode emitir um mandato de busca e captura, esta viatura terá esta capacidade de ir com os agentes para fazer esta busca e captura, mas também para levantamento de dados. E numa outra percepção, esta questão de autonomia financeira aos tribunais vai garantir uma liberdade operacional aos agentes, ou seja, o tribunal não vai passar por aquele processo burocrático para poder, de facto, ter aqui dados concisos que possam o facultar uma tomada de decisão. Então, é muito crucial essa questão de autonomia financeira, é muito necessária, porque nós sabemos que até chegar ao Ministério das Finanças, este processo já levou muito tempo e o tribunal já tem lá pessoas a sentirem-se injustiçadas. Ou seja, este congelamento institucional, ela em parte é uma violência a um indivíduo. Esta morosidade na questão de trazer soluções a problemas que apoquentam a sociedade no geral, isto é uma forma de violência. Então há uma necessidade de ter esta autonomia financeira para que nós olhemos para os setores de justiça como sendo eles setores engajados com a causa nacional. Muito bem, muitíssimo obrigado, Dr. Mulungu, por trazer cá a sua intervenção, primeiro ponto prévio para esta noite de terça-feira no programa Linha da Frente, que esteve então a recordar-nos sobre aquela que é a autonomia financeira da qual os juízes e tribunais necessitam para realizar aquele que é o seu trabalho. Vamos então, sem mais demoras, partir para o nosso primeiro tema. Temos então 2 temas de destaque para esta mesma edição do programa Linha da Frente. O primeiro deles tem que ver com o caso de Venâncio Mondlane, que foi então notificado pela PGR, isto é, Procuradoria-Geral da República, cá na cidade de Maputo, notificou Venâncio Mondlane para então prestar declarações em relação aos processos de crimes que são movidos contra ele. Então, começo então pela doutora Telma a questionar qual é o ponto de visão que tem em relação a esta audiência de Venâncio Mondlane, e acredita a doutora Telma que isto pode então criar algum constrangimento naquilo que diz respeito à liberdade de expressão? Muito obrigada pela palavra, Belice. Antes de entrar em detalhes, vou aqui levantar alguns pontos que antecedem a estes fatos. Primeiro, estamos aqui a falar de manifestações e que estas manifestações escalaram a uma onda de violência, a um total descontrole e que criou várias situações
desagradáveis, mas importa referir que estas manifestações, a quando do seu início, elas tinham uma agenda clara, quero eu acreditar, tinham uma agenda clara, tinham um objetivo, e também importa referir que manifestação é um direito constitucional. É um direito constitucional. A nossa Constituição da República de Moçambique prevê no seu artigo 51 o direito à manifestação. Salientar que a manifestação deve ser ela feita de forma ordeira, que existe aqui uma lei que regula as manifestações, que é a Lei 9/91 de 18 de julho. Esta lei prevê os passos que devem ser obedecidos para que ocorra aqui uma manifestação pacífica, ordeira. Eu me recordo que as manifestações que levaram quase 5 meses teriam tido seu início a 21 de outubro, após o assassinato de Elvino Dias e Paulo Guampe. E teriam seu início na Praça do MM, e que é nas proximidades, é logo a descida da Avenida João Quixissano, onde ocorreu o sinistro. Então, naquele dia, vários ativistas sociais aproximaram o local, que era para homenagear as figuras que foram mortas, que acreditadas por ele como sendo os seus heróis, porque lutaram pelos seus interesses, porque lutaram por aquilo que era a visão coletiva na parte daquilo que eles acreditam que eram as suas convicções políticas e partidárias. Então, eu recordo-me que o Venâncio Mondlane teria convocado que haveria uma marcha em homenagem aos malogrados assassinados, que é o Elvino Dias e o Paulo Guampe. No âmbito da conferência de imprensa que ocorria diante de diversos órgãos de comunicação social, ali em frente à Praça do MM, a forma de dispersão popular foi totalmente errada. Houve ali o lançamento de gás lacrimogêneo, o tiroteio, mas até onde eu sei, o artigo 8 da Lei 9/91, que é a lei que regula as manifestações, diz que todo tipo de manifestação deve ser comunicada às pessoas interessadas, de modo que estas manifestações sejam organizadas, e as autoridades devem garantir que estas manifestações ocorram de forma ordeira. Então, no meu ver, a polícia, quando faz-se chegar ao local das manifestações, não é para estar a lutar contra o povo, mas sim é para controlar o decurso da manifestação. Porque a partir do momento que dissemos que é um ato que é comunicado, acredito que este ato é comunicado, ele é datado, é estipulado a hora, é estipulado o roteiro que poderá ser seguido no escalar daquela manifestação. Acredito que, por excesso de zelo, cometeu-se graves erros por parte da Polícia de Intervenção Rápida ao ir, por ter usado balas verdadeiras para dispersar a população. No âmbito do uso de balas verdadeiras, vimos que pessoas foram feridas, que ao escalar das manifestações, várias pessoas foram mortas, mas eu assumo que as pessoas ou os cidadãos estavam no âmbito do exercício do seu direito, porque a mesma Constituição que prevê o direito à manifestação, no seu artigo 80, também prevê que os cidadãos têm direito à resistência, de acatar ordens ilegais ou que ferem aquilo que são os seus direitos e liberdades fundamentais. Estavam diante de uma situação em que eles tinham conhecimento de que a Constituição da República de Moçambique lhes faculta este direito de poderem manifestar de forma pacífica. No entanto, aquilo que eles tiveram como resposta feria aquilo que são os seus direitos enquanto cidadãos moçambicanos. Aqui temos uma situação um pouco controversa, que temos que olhar dois polos. Feria o direito de moçambicanos que pretendiam
manifestar-se de forma ordeira, pacífica, com uma agenda clara, porque temos que ter em conta que a manifestação é um ato coletivo em que os cidadãos se juntam e, de forma pública, eles expressam um tipo de opinião, que este tipo de opinião pode ser classificado de várias formas, porque aqui temos que perceber que Moçambique, ou a população moçambicana, nem toda está devidamente letrada para perceber que cada manifestação é um tipo de manifestação. As manifestações são tipificáveis. Temos manifestação de tipo reclamação, tem manifestação de tipo denúncia, tem manifestação de tipo elogio, tem manifestação de tipo sugestão, tem manifestação de tipo solicitação. E eu posso enquadrar aquele tipo de manifestação como uma manifestação de tipo denúncia, como também uma manifestação de tipo reclamação. Porque diante de mortes de 2 cidadãos que foram assassinados, há 25 balas e não houve nenhuma resposta, o povo esperava algum pronunciamento ou que a justiça tomasse medidas de modo a esclarecer os mandantes ou as pessoas que teriam ceifado a vida destas pessoas. E isso não aconteceu. Então, estava ali a se clamar por justiça. Era ali uma reclamação. Também, antes de este sucedido, já existia um planeamento por parte do ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane para escalar a um tipo de manifestação do tipo denúncia, porque para ele ele não acreditava que os resultados eleitorais eram resultados verídicos, porque para ele o Estado moçambicano não oferece segurança no que concerne aquilo que podemos dizer que é legitimidade. As instituições que regulam os processos eleitorais perderam legitimidade e credibilidade diante da sociedade. Talvez mais por conta da partidarização das instituições de justiça e diversas instituições públicas a nível do Estado moçambicano. Neste caso, estamos a referir ao STAI, ao CNE, ao Conselho Constitucional. Para ele, pelo nível de massas que ele consegue mover, ainda que nós tenhamos conhecimento de que alguma ou boa parte das massas que ele carrega, alguns podem não ter ido votar, uns porque não têm cartões de eleitores, uns porque também estão naquele local a manifestar aquilo que são os seus anseios pelo custo de vida, pelo desemprego. Então, aquela manifestação havia que era o ator moral com uma agenda clara daquilo que ele ia reclamar, que era o protesto contra os resultados eleitorais, e também seguiu para uma outra fase que era protestar contra os assassinatos não esclarecidos, dado que este não era o primeiro assassinato, tivemos vários assassinatos, como de Gil Sistaque, Carlos Cardoso, Sibaciba Macuacua, e que foram assassinatos que não tiveram nenhum esclarecimento. No entanto, também tínhamos ali no seio daquelas manifestações pessoas que não tinham conhecimento daquilo que é a agenda das manifestações. Nós vimos estudantes graduados que saíram às ruas com togas a reclamar que eles já estão há muito tempo formados e não estão a ter empregos. Vimos pessoas desempregadas, vimos pessoas a reclamarem de fome, de custo de vida. Automaticamente as manifestações perderam controle, perderam foco. Mas numa clareza daquilo que é uma manifestação, a manifestação deve, na sua expressão das pessoas que manifestam, mostrar aquilo que eles desejam que mudem, deve também definir a quem se dirige esta manifestação, deve também se saber a quem se endereça a mensagem, e a mensagem também deve ser clara. Nós estivemos numa situação em que vimos manifestações não organizadas. A pessoa que estava a liderar tem conhecimento técnico e sabia como é que ele poderia executar, mas porque nem todos que participavam daquelas manifestações sabiam o que deve ser feito,
colocavam barricadas, automaticamente privavam o direito de um outro moçambicano de se mover. Vimos situações de mães que davam partos nas ruas, vimos pessoas que eram privadas de ir ao trabalho, crianças que eram privadas de ir à escola. E nisto há um órgão muito importante que deveria garantir a tranquilidade e segurança pública, que teve falhas de abordagem. Neste caso é a polícia. Muito bem, doutora Telma. Perdão por cortar, mas aproveitando que está a falar sobre a Polícia da República de Moçambique, mas também quando da sua intervenção falou sobre Venâncio Mondlane como interveniente ou principal ator das manifestações que marcaram o período pós-eleitoral. Gostava de saber, já voltando para a pergunta na primeira parte, qual é a visão que tem sobre a audiência de Venâncio Mondlane para, então, a Procuradoria-Geral da República? Bem, sob ponto de vista de visão, eu tenho aqui várias suposições. Eu não posso falar de forma categórica. Eu suponho que a Procuradoria-Geral da República, por estarmos aqui perante manifestações que perderam o controle e sabemos quem foi a cara ou a pessoa que teria iniciado a onda das manifestações, que para mim, a princípio, não diria que teria incitado a violência, a desobediência coletiva, tal como é referido no processo, mas talvez poderia ter sido um agente que despertou consciência coletiva sobre aquilo que são os direitos que os cidadãos moçambicanos têm e que, por sua vez, esses direitos, às vezes, são violados. Então, aqui há fatores que devem ser verificados. Pode sim a Procuradoria-Geral ter procurado o Venâncio Mondlane por ter sido a pessoa que liderou as manifestações e que, por sua vez, tiveram um decurso não muito desejável ou não tendo os resultados que muito provavelmente o próprio Venâncio Mondlane esperava. Neste caso, tivemos aqui situações de desobediência pública, atentado contra a segurança do Estado. Há quem dizia que também houve subversão, mas eu não quero ir muito por esta visão de subversão, que acreditava-se que muitos jovens eram dados bebidas, estupefacientes para poderem se fazer às ruas. Porque se olharmos as classes que se fizeram à rua, desde a classe baixa, média, média alta, média baixa, classe alta, se fizeram às ruas para se manifestar. Empresários se fizeram às ruas para se manifestar. Então, a questão que eu colocaria: quem deu um estupefaciente a um empresário para ir lá se manifestar? Quem deu droga? Quem pagou 200 meticais ou 100 meticais a um empresário? Então, não era este o sentido real das manifestações, de que havia uma subversão por detrás ou um atentado à segurança do Estado. Para falar a verdade, há sim situações que levaram a Procuradoria-Geral da República a procurar a ele. Quero eu acreditar que talvez neste momento a Procuradoria-Geral quer indagar o Venâncio Mondlane sobre qual era a sua real pretensão no âmbito das manifestações, porque o seu foco foi se perdendo ao longo do percurso. Aí já tivemos agentes que não é o próprio Venâncio Mondlane, porque temos que aceitar que no âmbito destas manifestações houveram vários grupos, desde os grupos de pessoas que queriam manifestar de forma ordeira, também tivemos oportunistas, tivemos situações de lojas vandalizadas, tivemos situações de raptos, sequestros. E aí estamos numa situação em que queremos acreditar que alguém ou alguns grupos se aproveitaram do momento para que este tipo de crime ascendesse ou aumentasse o seu nível. E tendo alguém que teria iniciado este processo e que este processo já continua mesmo sem o seu comando, já é muito normal acordarmos e encontrarmos que tem um bairro que está a manifestar enquanto o Venâncio Mondlane não disse nada. Então, para mim, o que o Venâncio Mondlane fez foi o despertar de uma consciência coletiva, e as pessoas têm tendência a dizer que estão a se manifestar, mas eles não obedecem àquilo que é o ciclo normal de uma manifestação.
Manifestação não é acordar, colocar barricadas. A manifestação é comunicada. A manifestação tem uma agenda. A manifestação tem direito a um aparato policial que vai acompanhar, tem direito a uma equipe médica que vai dar assistência médica, vai dar os primeiros socorros em caso de um incidente. Mas agora é normal acordar e encontrar que a Praça dos Combatentes está bloqueada, Maguanine está bloqueado, Matola está bloqueado. A intenção do receptor, daquele que recebeu a mensagem pelo seu ator moral, entende que manifestação é desorganizar, é desacatar as autoridades. Enquanto não, este direito pode sim ser apresentado como uma reclamação de um serviço público mal prestado, de uma assistência social mal prestada. Pode ser também apresentada como uma forma de sugestão, através de dísticos, através de banner, tantos outros instrumentos, através de cânticos, sem perturbar aquilo que é a ordem e tranquilidade pública. Eu não vou premeditar aquilo que poderiam ser as consequências, porque eu acho que houve perca de controle do próprio Venâncio Mondlane no âmbito destas manifestações. Aquilo saiu daquilo que era o seu desejo ou o seu objetivo principal, mas ao mesmo tempo tivemos falha de abordagem daquilo que é o Estado por parte da polícia. A polícia também não sabia pautar pelo diálogo, não sabia conversar, não sabia se esclarecer com a população, não sabia dizer isto não, isto sim, não sabia responsabilizar as pessoas que saíam daquilo que é o seu foco enquanto manifestação. Aquilo era tiroteio que a cada dia que passasse nós só enterrávamos pessoas. Tem pessoas até hoje que perderam seus sonhos porque ficaram deficientes no âmbito das manifestações. Então a questão que eu poderia colocar, se o Venâncio Mondlane for responsabilizado por qualquer tipo de crime, então também temos que ter a cautela de indemnizar as famílias que tiveram pessoas que foram feridas, que foram mortas, e também temos que responsabilizar a polícia da UIR que praticou estes atos bárbaros. Então estamos aqui perante uma situação de igualdade, que se for para aplicar justiça, que a justiça sirva de forma igual para todos. Uma última pergunta, doutora Telma. Sim ou não? Considera legítima a convocação de Venâncio Mondlane na PGR? Até um certo ponto é legítima, sim. Digo que é legítima sob o ponto de vista de esclarecimento de fatos. Porque eu posso até ser intimada, mas só posso ser condenada quando se provar que os crimes dos quais sou acusada são verdadeiros. Então, para um ato de esclarecimento, é muito normal. Muito obrigado. Sim. Doutor Mulungu, passo para si a palavra com a mesma pergunta. O que acha ou o que pode dizer sobre então, a convocação de Venâncio Mondlane à Procuradoria-Geral da República e qual é o impacto que acredita que isto pode ter diante daquilo que é a liberdade de expressão? Bem, eu acho que a Procuradoria-Geral da República perdeu uma oportunidade, se calhar, de ficar mais tempo a coletar mais informações e, se calhar, num momento perfeito ou num timing adequado, pudesse chamar o Venâncio Mondlane para ouvir. Neste momento, ou neste contexto que nos encontramos, chamar o Venâncio Mondlane significa que a Procuradoria-Geral da República está a fazer política, ou seja, está a participar no ambiente político vigente na atualidade. Digo isso porque a questão das eleições e as fraudes que nós tivemos, que estão sob posse, o processo está sob posse da Procuradoria-Geral da República, é bem antes das manifestações. As manifestações iniciam praticamente no dia 21 de outubro e o processo de votação foi no dia 9 de outubro. Então, como é que foi ignorado o processo todo de fraudulento de dia 9 de outubro e foi-se ouvir um indivíduo de um processo que inicia no dia 21? Isto significa que não é, como dizia o Venâncio Mondlane, uma instrumentalização da Procuradoria-Geral da República por parte do Executivo, é que a Procuradoria
como o procurador foi eleito pelo Presidente da República, apesar de ter sido o antigo chefe estadista, é instrumento que está a servir os interesses do Executivo, ou seja, é um instrumento da política. E sendo um instrumento da política, procura, de certa forma, fazer aqui uma espécie de perseguição a um ator político que vai, de certa forma, ganhando uma imagem num ambiente em que o governo como tal propiciou para o surgimento tanto desta figura, mas também para o levantamento de várias entidades na sociedade no sentido de haver manifestações. Porque quando eu forneço serviços inadequados, quando eu não consigo dar saúde, educação, segurança ao cidadão, o cidadão, no final do dia, sente-se numa posição de injustiça social e o pensamento coletivo é de injustiçados. Estes partem para uma coisa que nós consideramos de manifestação. Agora, a manifestação, se ela tem que ser pacífica ou violenta, isto também depende, em boa parte, das orientações do próprio governo, ou seja, a hostilização, o uso da força que a polícia proporcionou aos manifestantes neste processo todo é que, de facto, despolitou o uso proporcional da força por parte dos manifestantes, bloqueios de vias e várias outras incidências que nós assistimos. E isto é sustentado, é só buscar um dos jovens que esteve na Procuradoria-Geral, parte de fora hoje, a conversar com os jornalistas. Ele dizia: o polícia quer conversar comigo, acha que eu sou amigo dele, acha que eu esqueci tudo que nós passamos. Ou seja, as pessoas olham para a polícia como sendo o inimigo do povo. Então isto deve ser resolvido. Isto é algo pontual. Chamar o Venâncio para ouvir na Procuradoria, eu acho que não é pontual se você não consegue chamar o comandante da polícia ou quem de facto fez com que a polícia entrasse neste problemão todo, ou chamar aqueles que de facto tomaram decisões indevidas que fizeram com que Moçambique se mergulhasse num caos. A questão aqui dos outros intervenientes, eu acho que ele é muito crucial, porque em parte ia trazer a ideia da transparência que nós tanto procuramos e não apanhamos na Procuradoria-Geral da República. Mas o único visado que nós vimos é o Venâncio Mondlane. E isto tende a transparecer a ideia de ser a primeira fase. Mas eu acho que, como sendo a primeira fase, devia-se elencar aqui todos os intervenientes, porque esses são necessários para serem ouvidos na Procuradoria-Geral da República. Não é só o Venâncio. Tem várias entidades que, de facto, criaram desordem no meio deste processo todo. E poderia dizer mais ou menos quais são essas entidades? Temos a polícia, temos o Estado também. Olha, a Procuradoria é como se fosse um advogado do próprio Estado. Mas o Estado também autoviolentou-se. Então, é preciso arranjar mecanismos de ter isso tudo na mesa. O antigo chefe do Estado precisa estar lá a ser ouvido. Não podemos ter instituições parciais. As instituições têm que mostrar imparcialidade, sob pena de nós perpetuarmos isto tudo que estamos a assistir no país. É só ver como as pessoas olham para esta audição do Venâncio Mondlane na Procuradoria-Geral da República. As pessoas acham que é uma perseguição. E se as pessoas acham que é uma perseguição, são estas pessoas que devem dar créditos a uma Procuradoria-Geral da República, significa que o processo todo não tem legitimidade. Porque o legitima que é o povo não está assim ao fazer. Então é preciso ter muita atenção, porque as instituições não podem fazer política. As instituições têm que servir o povo, têm que servir o Estado no seu todo. E depois temos aqui a questão também do próprio Venâncio Mondlane, que mina um pouco este processo. Venâncio Mondlane tinha uma audiência marcada para segunda-feira. Ele adia para terça-feira, ou seja, pede para se adiar para terça-feira. E depois escreve na rede social até amanhã às 9 horas.
Ele não disse que estava a convocar as pessoas, mas entre linhas, quando ele diz até amanhã às 9 horas, é uma forma de convocar as pessoas a irem até um órgão de soberania que é a Procuradoria-Geral da República e, de facto, criar ali uma espécie de desordem. A verdade é que as pessoas estavam ali tranquilas, só ficaram um pouco agitadas quando viram a presença das forças de defesa e segurança. Isto começa, de facto, a implantar o caos. Então, é preciso que o governante também, em algum momento, tenha essa percepção de que a polícia está ali para fazer o seu trabalho e que tem essa incapacidade, muitas das vezes, de usar meios possíveis para dispersar o povo e usa a força para, de facto, dispersar as pessoas. Isso culmina com mortes e também com pessoas aleijadas. Mas, numa outra vertente, temos que pegar a própria polícia. O uso de gás lacrimogéneo, o uso de balas de borracha, tem orientações. O gás lacrimogéneo, na sua cápsula, vem lá escrito: não atirar diretamente contra o corpo da pessoa, porque pode aleijar. Se for a recordar, nós tivemos um incidente da Plana Caniço em que o jovem é atirado gás lacrimogéneo na nuca e ele perde a vida. As balas de borracha, nós já vimos vários vídeos de pessoas a serem retiradas balas de borracha no corpo e a sangrarem. Ou seja, devem existir técnicas para usar este tipo de meios para que eles não sejam ofensivos contra a integridade física do indivíduo. A atuação da polícia é um atentado à liberdade de expressão? Eu não diria que é um atentado contra a liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão neste pacote todo aparece como uma parcela da coisa. Eu acho que é um atentado contra a própria vida. Não é no sentido da liberdade de expressão, porque há sim uma forma, eu estou aqui, estou a me expressar, a doutora Telma está ali, nós estamos aqui a falar bem ou mal do trem, estamos aqui a falar dos atos. É que há uma confusão que se cria dentro da nossa sociedade de uma tendência de falar mal das pessoas. Eu não posso falar mal do cidadão Daniel Chapo, não posso falar mal do cidadão Venâncio Mondlane, mas os atos do Venâncio Mondlane na política, do presidente Chapo na política, esses sim são passíveis de qualquer tipo de crítica. E é isso que eu vou colocando uma crítica, seja ela positiva ou negativa, mas eu vou colocar. E isto demonstra que há aqui uma parcela de liberdade de expressão. Agora, cabendo as compreensões, podemos chegar a uma conclusão de que se calhar não há, tendo em conta as percepções. Mas a minha significa que existe liberdade de expressão, só que não há liberdade para você insultar a pessoa diretamente. Não há liberdade para você injuriar alguém, porque são crimes que se está a cometer. Sob pena de sentar um dia num tribunal e responder a um processo que você mesmo vai julgar que não, é contra a liberdade de expressão. Eu penso que não é por aí. Eu penso que este processo, se tivéssemos instituições legítimas no país, o processo seria credível, porque o Venâncio Mondlane tem direitos como cidadão moçambicano, mas também tem deveres. E um dos deveres é respeitar as leis. E respeitando as leis significa que ele vai ser ouvido na Procuradoria como fez hoje. Mas, por causa do ambiente, por causa do contexto, simplesmente eu me reduzo à ideia de que a Procuradoria-Geral da República está a fazer política, não está a tratar assuntos judiciais como tal. Está aqui a fazer papel de um político, tentar fragilizar uma figura como Venâncio Mondlane, que muito bem sabe capitalizar esse tipo de decisões ou esse tipo de ambiente ao seu favor. Depois daquilo tudo que vai ser falado na Procuradoria-Geral da República, eu creio que o Venâncio Mondlane vai fazer uma live a descredibilizar e também elevar a sua imagem perante o público em Moçambique. Faço a mesma pergunta, a última que fiz à doutora Telma. Sim ou não? Considera legítima a convocação de Venâncio Mondlane na Procuradoria-Geral da República?
Vamos colocar aqui assentos. No primeiro assento, que é de quem faz as leis, num Estado funcional, é legítimo. Venâncio Mondlane, como eu dizia, é um cidadão normal. Tem direitos, tem deveres. Sim, é legítimo, nesses termos. Mas como nós não estamos num Estado funcional, onde as instituições, de facto, estão a funcionar com alguma regularidade, é ilegítimo. O ambiente não é propício. Tudo neste tipo de ambiente é interpretado como sendo política, ou seja, é uma politização. Então, nesses termos, não é legítimo. Depois temos o terceiro assento. Para quem está fora, ele olha para isto como sendo uma forma de cumprir com os preceitos democráticos. Ou seja, há uma abertura democrática e por isso que até as instituições, a instituição máxima, como a Procuradoria-Geral da República, chamou o Venâncio Mondlane para ser ouvido por causa daquilo tudo que aconteceu nos protestos. Esta é uma visão para quem está fora. E há uma visão que é no linear ali de instituições funcionais, mas também há uma visão para quem olha com lentes interpretadoras. Esta sim chega à conclusão de que, olha, nós estamos perante uma politização. Pode não ser legítima, por aí. Muito obrigado. Doutora Telma, volto para si para fazer a última pergunta para encerrarmos então com este primeiro tema. Qual deve ser o posicionamento da sociedade civil como também da comunidade internacional neste processo? Bem, o posicionamento da sociedade civil e da comunidade internacional neste processo seria de acompanhar do mesmo jeito que, a quando da convocação das manifestações, estava lá a sociedade civil a dar forças ao Venâncio Mondlane, estavam lá a apoiar, a instigar a população a sair às ruas, a protestar. E veja, neste processo todo, existiam tantos cidadãos que saíam à rua e estas organizações, tanto da sociedade civil a nível nacional e organizações internacionais, estavam a apoiar, se calhar, sob o ponto de vista material, financeiro, moral, para que as pessoas fossem lá. Do mesmo jeito que puderam acompanhar este processo no âmbito das manifestações, devem apadrinhar também no âmbito deste processo de auscultação, que é uma auscultação, como bem dizia o Dr. Mulungu, permita-me concordar com ele, que num estado em que não há separação de poderes, não vamos aqui tentar embelezar, não há separação de poderes, fala-se de interdependência de poderes, mas eu não vejo interdependência de poder. Aqui, na verdade, não há nenhuma separação de poder, é uma total dependência de poderes, porque todos os poderes, neste caso o legislativo e o judicial, são totalmente submissos ao executivo. Quem nomeia o juiz do Tribunal Supremo, o procurador, é o executivo. E neste processo todo, estes órgãos acabam se submetendo ao executivo. O executivo anterior é líder do mesmo partido que o executivo atual é presidente. Automaticamente, estes todos os órgãos devem funcionar a favor daquilo que é a sua filiação político-partidária, que é o governo do dia. Logo, qualquer ato que é convocado por estes acaba sendo suspeito, sendo ele legal ou não, não tem nenhuma credibilidade, porque o fato de existir esta junção de poderes a uma certa elite e a questão da partidarização do Estado, que não pode ser colocado de fora, fragiliza todas as instituições e qualquer tipo de decisão tomada por estas instituições. Por isso, neste momento, a sociedade civil deve se aproximar e acompanhar passo a passo a cada etapa de auscultação do Venâncio Mondlane. Muito obrigado, Dr. Mulungu. A mesma pergunta para si, para encerrarmos então este primeiro tema. Qual deve ser então o posicionamento da sociedade civil como também da comunidade internacional nesta situação?
Bem, a sociedade civil eu tenho muitas dificuldades, porque a nossa sociedade civil eu não a compreendo com claridade, porque às vezes me confusiona, comporta-se como se fosse a oposição e depois parece que dá acompanhamento a certos processos até um determinado nível e depois é só perceber a questão das manifestações no princípio. Havia muita aderência da sociedade civil sobre questões de relatar o que já aconteciam, os incidentes, e ajudavam, inclusive, aqueles que eram detidos de uma forma ilegal. Eles ajudavam, iam para lá, mas chegamos a uma fase das próprias manifestações em que já não havia aparição de nenhuma entidade da organização da sociedade civil. Então, causa uma determinada estranheza. E a sua expressão nas pessoas de liderança dessas organizações, muitas das vezes, quando falam ou abordam os assuntos, não abordam com imparcialidade. Ou seja, havia uma tendência de que o polícia que morreu parece que não tinha valor nenhum em relação ao cidadão. Porque, na minha percepção, perante a lei morreram 2 cidadãos. Agora, se um estava fardado e o outro não interessa. Perderam vida 2 pessoas. Então, eu, como organização da sociedade civil, devo, de facto, levantar dados no sentido de polícia, ou militar, ou cidadão, ou civil que esteve lá, fazerem parte daquilo que é o meu relatório. Então, isto, para mim, chama-se imparcialidade. Eu não ter uma tendência a favorecer um determinado grupo, apesar de eu ter no meu coração uma tendência em olhar para um grupo e achar que estão a ser injustiçados. Mas por questões profissionais, eu não posso me sensibilizar no âmbito do trabalho. Eu tenho que olhar os dados como elas são e olhar para as coisas com uma interpretação real. Então, por aí, eu acho que a sociedade civil, neste momento, pode tirar alguma vantagem disso, no sentido de dizer que houve politização e tentar aqui trazer argumentos para sustentar, se calhar, uma ideia em defesa do próprio Venâncio Mondlane. Mas é preciso perceber que, na atualidade, parece-me, não há dados concretos, parece-me que a sociedade civil, depois daquela retirada que nós tivemos do Trump, do financiamento a vários estados, Moçambique também não ficou isento disso, parece que ficou um pouco fragilizado. Mas é uma percepção que eu tenho, não que seja totalmente verdade isso, mas eu tenho essa percepção. Agora, a nível internacional, eu acho que instituições como a União Europeia, que têm alguns interesses no nosso país, e principalmente na questão da estabilidade política, pode olhar para este ato como sendo um ato de funcionalidade das instituições dentro do nosso país. Mas eu acho que há elementos dentro da própria União Europeia que vão olhar para isto como sendo um ato que pode endurecer as posições e elevar os ânimos da população, e a população de facto sair à rua com mais força para fazer as manifestações. Estamos perante um líder preponderante, estamos perante um líder carismático. Desde Samora que nós não víamos um líder como o Venâncio Mondlane. Então é preciso reconhecer a sua grandeza e perceber que aquela grandeza que ele tanto projeta, ela pode prejudicar vários processos caso eles sejam mal interpretados e mal conduzidos. É preciso que haja transparência em tudo para que este momento conheça de facto um desfecho favorável para todos nós. Muito bem, muitíssimo obrigado, Dr. Molum, como também a Dra. Telma, por nos apresentar então estas declarações para encerrar esta que é a primeira parte, isto é, o primeiro tema da nossa discussão. Vamos então partir para o segundo tema, que tem que ver então com as declarações do Ministro dos Assuntos Constitucionais e Religiosos, este que diz, da Justiça, melhor dizendo, que afirma não ter visto nem mesmo ouvido balas verdadeiras já quando dá a passeata de Venâncio Mondlane junto daqueles que foram os seus apoiantes, sendo que, em verdade, houve não apenas tiros, mas também vítimas mortais. Passo então a palavra à Dra. Telma para perguntar qual é a visão que tem sobre a resposta do Ministro dos Assuntos Constitucionais e Religiosos, como também da Justiça.
Muito obrigada pela palavra. Talvez eu tenha interpretado mal o jornal O País. Na minha percepção, a edição do jornal afirmava que o ministro dizia que não acha normal o uso de balas verdadeiras para dispersar as massas populares, mas sim devia-se usar o uso de balas de borracha. E talvez seja por interpretação do jornal ou a minha percepção, e eu percebi que o ministro queria exortar a não utilização de balas reais, mas sim o uso de balas de borracha ou de gás lacrimogêneo quando houvesse a necessidade de ter que dispersar as massas populares se as manifestações passarem para uma escala de desorganização, desobediência pública e coletiva. Então, neste momento, no meu entender, olhando para aquilo que foi a minha percepção, ele teve um posicionamento que é aquilo que o povo espera ouvir de um ministro de Justiça, porque nós esperamos por uma justiça imparcial, uma justiça que olha tanto para a segurança do Estado, mas também que valoriza a vida, que valoriza os direitos que cada cidadão moçambicano tem, que é a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade de poder se manifestar. Então, se realmente ele posicionou-se de forma contrária à minha percepção de que ele não viu nenhuma bala verdadeira, perguntaria-me eu que as balas verdadeiras que estão sendo retiradas dos corpos que são das pessoas que foram vítimas de baleamento policial e que foram retiradas, vários vídeos circulam e as pessoas, algumas foram mortas, outras foram feridas. Eu perguntaria como é que as 2 crianças que morreram em Ulene morreram com balas de borracha, a Alcinda perdeu a mandíbula, as 15 pessoas foram feridas e as balas que lá foram retiradas foram balas verdadeiras. Estaríamos perante um contraditório de fatos, mas diz-se na gíria contra fatos, não há argumentos. Então, seria mesmo uma espécie de arrogância não querer assumir um erro e tomar uma posição diferente para poder corrigir aquilo que é o erro da polícia. Porque neste momento vamos perceber que a escala de violência vai se elevando por causa do tipo de abordagem. A nossa polícia tem uma deficiência na formação, sobretudo o tipo de abordagem que deve usar em cada tipo de situação. A nossa polícia não tem treinamento para poder lidar com manifestação, para poder lidar com dispersão de massas populares quando estão perante uma situação de violação de direitos de outros moçambicanos, colocando barricadas nas vias públicas, criando desordem ou vandalizar em lojas, diversas instituições, por aí vai. Neste sentido, eu poderia dizer que se estas forem as palavras do ministro, ele deveria rever o seu posicionamento, porque é este tipo de posicionamento que coloca o governo contra o povo. Associou-se àquele tiroteio ou aquele tipo de dispersão as palavras do presidente Daniel Francisco Chapo, quando ele falava de combater o terrorismo e as manifestações, ainda que tenha que se jorrar sangue. Então, se ele vem com este tipo de discurso, numa situação em que tivemos vidas ceifadas, pessoas feridas, vai se associar que toda a cúpula do governo tem intenção mesmo de jorrar sangue, de usar o povo para a satisfazer aquilo que são os seus interesses, sem ter em conta aquilo que é o direito à vida. Muito bem, muitíssimo obrigado, doutora Telma. Passo então a palavra ao doutor Mulungu. Possivelmente eu posso estar enganado. O que acha então do posicionamento do Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos em relação às manifestações, como também o uso de balas verdadeiras? Bem, o que eu percebi, acho que estou um pouco alinhado com a doutora Telma, é que o ministro fez uma crítica ao uso de balas verdadeiras e apela à polícia ao uso de meios alternativos. E eu acho que foi isso que ele fez.
chamou isso de algo anormal e desnecessário. Mas é compreensível. O Ministro da Justiça ele tem que ser uma figura imparcial que demonstra uma tendência a defender aqueles que são injustiçados. Quando digo injustiçados, não que a polícia ela não seja em algum momento injustiçada. Ela em algum momento é injustiçada, mas em boa parte ela é que pratica injustiça. Então, sendo ela que pratica injustiça em boa parte, porque tem um monopólio da força e também faz desta força um instrumento de aniquilação, ou seja, é uma máquina de aniquilar a população, não consegue aniquilar os raptores e os terroristas em Cabo Delgado, ela reduz-se praticamente a ceifar vidas do cidadão. Por aí sim, o ministro tem essa compreensão de que é algo desnecessário, é algo anormal. É anormal porque quando nós temos um Estado cujas leis funcionam, há uma percepção de que o polícia, temendo as leis, temendo a funcionalidade das instituições e por respeito à vida e respeito ao cidadão que o mesmo jurou proteger, não faz esse tipo de atos, ou seja, não dispara de uma forma descontrolada como temos assistido. Mas isso, em pequena parcela, é culpa do nosso Estado, não do governo. É culpa do Estado, nós todos que fazemos parte do Estado, porque não exigimos esse tempo todo um bom treinamento para com a polícia. Nós, como população, pagamos 100 mil, 50 mil para os nossos filhos entrarem na polícia. A partir do momento que um pai ou uma mãe paga para o filho entrar na polícia, devia ter na sua mente ou na sua consciência de que este serviço não tem qualidade. E é aquele serviço que lida com a segurança do Estado. É aquele serviço que lida com a ordem e tranquilidade pública. Agora, se eu estou a pagar para alguém ir prestar o seu dever patriótico, significa que alguma coisa está errada. Então, a partir daí, nós como população temos uma parcela de culpa. E também os infiltrados, que estão lá dentro a cobrar, a fazer esse tipo de cobranças para que as pessoas possam entrar nas academias e também na própria polícia. Olha, normalizou-se a questão de que para entrar em academias tipo a CIPOL, deves pagar avultados valores. Pessoas que passam fome, aperto, porque têm que pagar uma vaga para o filho entrar na CIPOL. Porque há esta ideia de que no fim a pessoa vai ser enquadrada. Olha, eu queria desafiar este setor todo. Aqueles que vão à CIPOL e no fim não apresentam aptidões mentais, não apresentam aptidões físicas para fazer parte da corporação, que fossem conduzidos, se calhar, para uma outra instituição, para trabalharem como pessoas normais, e aqueles também que fossem a centros de formação, como Matalane, Macanzene e companhia, e não apresentassem aptidões físicas, que não fossem, de facto, entregues à farda para se transformarem em polícia, que fossem conduzidos também a outras instituições. Há vários sítios que eles podem trabalhar e não na polícia. Na polícia queremos pessoas comprometidas para evitar o quê? Esta situação que o Ministro da Justiça chama de anormal. O uso de munições reais para dispersar a multidão. Mas também a questão de compaixão do próprio indivíduo. Isto sim falta nas pessoas. Os polícias parecem não ter esse respeito à vida humana. E eles disparam numa situação em que nós temos lá crianças, temos lá velhos, temos lá senhoras, temos lá pessoas com deficiência, porque até os deficientes também estão a fazer manifestações, são também cidadãos e são partes que são também vítimas dessa questão da violência estrutural. Então também estão nas ruas a fazer as manifestações. Então há uma necessidade de alterar este quadro comportamental da polícia para também conseguirmos influenciar o quadro comportamental social da população, para haver aqui uma espécie de equilíbrio
de comportamento. Enquanto a polícia ela for agressiva, a população será agressiva. Mas se a polícia for mansa, eu acho que a população também tenderá a ser mais massa. Nós vimos esses showmícios ou comícios do Venâncio em Inhambane, vimos na Zona Norte. Não aconteceu o que aconteceu em Ulene, porque lá a polícia fazia o devido acompanhamento, deixava as caravanas passarem à vontade. É verdade que em Nampula, tanto em Inhambane, não há muita exposição de órgãos de soberania que tanto se teme que sejam tomados pelos manifestantes. Mas é preciso que a polícia faça de facto o seu papel. Podia, em Ulene, estando ali, redimensionar a coluna para a zona de Costa do Sol, até ela se desgastar e ficaram aquelas viaturas só que acompanhavam o Venâncio Mondlane. Havia várias formas de fazer com que as pessoas desistissem de acompanhar a caravana e não com aqueles disparos que culminaram supostamente com perda de vida, com pessoas aleijadas e também com uma má imagem da própria polícia. Já estávamos a tentar aqui recuperar a imagem da polícia, já tínhamos boas ações do comandante Ciclone Idai em Manhissa, que está de facto a fazer um trabalho perante a população e a população até canta o seu nome. Isto significa que estamos a retroceder neste processo de reaproximar a polícia à comunidade. Muito bem. Dr. Blum, continua consigo para perguntar. A polícia tem superiores hierárquicos, aquilo que por muito tempo durante as manifestações se chamou de ordens superiores. Quem devia então dar ouvidos aos conselhos ou à exortação do Ministro da Justiça? A própria polícia que está nas ruas ou as ordens superiores? Bem, essa questão de ordens superiores eu acho que ela foi politizada. A oposição pegou muito essa frase ou esse termo ordens superiores e politizou-a de uma forma errada. O polícia que está afeto na Praça dos Heróis, na Praça dos Combatentes, ele recebeu uma ordem superior. É normal. Eles funcionam na base de comandos. Os polícias não acordam nas suas casas e se posicionam em qualquer esquina. Eles funcionam na base de um dispositivo que obedece comandos. Então são essas as ordens superiores. Agora, no sentido de responsabilização, sim, tem que se responsabilizar o comandante para ele passar a responsabilizar as equipes que vão ao terreno. As equipes que ele delega, os comandantes, eles sabem. No dia 5, a força que esteve alocada para a situação de Ulene, quantos homens eram, quem são eles têm essa informação toda. E a partir disso, quem foi a primeira pessoa a efetuar o disparo? Porque há alguns que efetuam disparos por susto, porque alguém já disparou, então vão disparando em cadeia. Então é preciso compreender quem foi o chipande do processo, a pessoa que deu o primeiro tiro, para que os outros pudessem dar os tiros. E responsabilizar essa pessoa. Então, responsabilizando o comandante, ia se perceber que, afinal de contas, o meu superior hierárquico tem seu superior. Então, aí nós íamos abrir um espaço para um comportamento, se calhar, rígido da polícia. Mas enquanto nós apalparmos, passar a mão, não, chefe, foi uma falha, da próxima vamos acertar. Não, uma vida humana não se acerta na próxima. Se eu levar alguém que precisa de uma intervenção cirúrgica para o hospital, e o hospital chegar lá e colocar um estagiário, como tem acontecido, esquecer algodão lá dentro da pessoa. Isto é um crime. Devia-se abrir processo. Aquela pessoa devia ser impedida de exercer aquela função toda a sua vida. Mas não acontece. Foi uma falha, você nem sabe quem foi e nunca saberá, porque as instituições não funcionam. Não funcionam na saúde, não funcionam na educação, vão funcionar na polícia, onde a força há armas. Temos que pensar por aí. Em algum sítio do nosso Estado tem que funcionar a justiça. Tem que haver responsabilização. Não é só chamar Venâncio para lhe ouvir, não é só chamar os Jetson Cortês ou os Novungas porque são olhados como inimigos do Estado. Não. Temos que chamar todos aqueles que perpetraram algo contra o Estado. Há ministros que fazem declarações que são contra o Estado. É preciso chamar.
a doutora Telma levantava a ideia de derramamento de sangue. Em boa virtude, deve-se chamar o Presidente da República para esclarecer aquele tipo de discurso. Ou, no máximo, deve-se criar aqui um ambiente para ele se retratar, pedir desculpas ao nosso Estado. Mas nós continuamos neste ambiente de faz de conta que alguém governa e nós vamos continuar a nos fazer de faz de conta que somos governados. Porque não há funcionalidade nenhuma. Não há uma ponta por onde pegar estes problemas. Então o comportamento da polícia é uma gota de água neste oceano. Não é um problema maior, não é um problema menor. É parte de um problema que é grandioso, que construímos por muito tempo. Participamos. Por isso que eu falava das pessoas que pagam para o seu filho entrar na polícia, pessoas que pagam para ter emprego. Ou seja, eu fico 10 anos desempregado, não tenho dinheiro, mas tenho que pagar para ter emprego. Então, o dinheiro que eu pago para ter emprego, por que eu não uso esse dinheiro para abrir um negócio e não procurar mais um emprego? Então, temos que refletir por aí. Muito bem. Muitíssimo obrigado, doutora Telma. Volto para si para questionar. Há espaço para credibilizar as declarações do ministro e se ver aquela que é a atuação da Polícia da República de Moçambique e, quiçá, também haver alguma mudança? Para mim, não é uma questão de espaço. Em boa verdade, o ministro teve uma abordagem extremamente assertiva para um governo, para um Estado laico, um governo lúcido que está a governar um povo que tem consciência de que o seu governo depende de um contrato social, depende da estabilidade social, depende de uma coesão social, depende da aceitação ou da legitimidade que é dada pelo povo. Devia muito bem reunir e pensar em mecanismos de dispersão popular que não sejam balas verdadeiras, inclusive o gás lacrimogêneo. Aqui o Dr. Mulungu levantou um aspecto muito importante. Também já vi aquela cápsula vem muito bem detalhada. Quero eu acreditar que todos os polícias que trabalham lá, no mínimo, por mais que eles não tenham qualidades excepcionais do ponto de vista de pensamento lógico, eles sabem ler e sabem o que quer dizer aquilo. É uma expressão muito clara e objetiva. O gás não pode ser atirado diretamente no corpo da pessoa, mas infelizmente eles já atiram sabendo quais são as consequências de atirar o gás lacrimogêneo diretamente no corpo da pessoa. E não só questão de atirar diretamente no corpo da pessoa. Eu vou aqui fundamentar ou salientar naquilo que o Dr. Mulungu disse. Não é por aí simplesmente perceberes que tem aqui um aglomerado que pretende dispersar e lançar gás. Há níveis que devem ser observados. Em que momento pode-se lançar o gás? Porque há situações, nós vimos como é que os militares lidavam com a República de Ressano. Vou usar essa expressão, como eles mesmos se autoproclamaram. Ressano Garcia, no âmbito das manifestações, acho que foi o sítio onde foi mais temido. Ressano, Bobole, essas pessoas eram realmente raivosas e vinham com muita fúria. Mas como mandavam lá militares que foram devidamente treinados, eles conseguiam usar um tipo de abordagem que em algum momento encontravam um consenso e ficavam ali até a conversar com a população, tentar até jogar bola, brincar e amenizavam os ânimos. Mas tudo se estragava quando chegava a polícia da UIR. Nós sabemos que há especialidades que a UIR não questiona, mas temos que ver que há situações, há contextos. Vamos pegar até exemplos científicos. Você não vai pegar uma teoria que foi um caso de sucesso ou um programa de governação que foi um caso de sucesso na França, sendo que a tua realidade não é da França. Então, neste tipo de treinamento, temos que ter capacidade de encontrar homens que percebam que a cada tipo de contexto temos que aplicar uma certa abordagem, porque os polícias estão a funcionar como robôs.
aquilo que eles foram injetados no treinamento, eles não têm uma capacidade de funcionar como humanos. É como se fosse uma lâmpada que funciona com uma inteligência artificial que diz quando forem 20 horas, acende a luz. Mas se calhar são 20 horas e tem sol. Mas ele vai acender porque você programou assim. Então, isso não deve só ser por parte da polícia. Falamos também dos próprios comandantes. Os próprios comandantes dão ordens porque temos aquilo de que no exército as ordens não são negociadas. Se é aquilo que deve ser feito, é aquilo que tem que ser feito. E o polícia, em contrapartida, eu acho que tem razão, porque depende de uma ordem. Se você está numa força de defesa e segurança ou polícia de segurança e de proteção, você obedece uma ordem. Eu, como polícia de base, eu não posso desacatar as ordens do meu superior. É um dos tratos que existem lá no juramento que fazem. Então, se a pessoa que está acima de mim, que tem a capacidade de analisar que esta ordem não é adequada para este momento, por que ele não analisa? Porque o fim último eu percebo que a polícia chupa, mas na verdade há quem tem o poder de analisar as situações e dar uma ordem correta. Eu, na corporação, se desacato ao meu chefe, embora enquanto cidadão eu tenho o direito de desacatar as ordens ilegais e resistir, eu posso ser tirada fora da corporação e com razão, porque eu jurei que irei obedecer. Mas tem alguém superior a mim que tem a capacidade de fazer uma análise diferente e dar ordens de acautelar aquela situação sem criar essas situações que estamos aqui a assistir. Até onde vai a obediência da Polícia da República de Moçambique? Vai até a pessoa que está a comandar ou então ao juramento de defender aquela que é a pátria? Primeiro, se eu faço o juramento de defender a pátria, eu tenho que defender a pátria, tenho que garantir a segurança pública, que é aquilo que eu jurei perante a bandeira, perante a Constituição e todos os símbolos e órgãos de soberania do Estado moçambicano. Contudo, temos aqui um conflito de interesse da pessoa final, que é o polícia que está na rua. Eu posso conhecer as normas e ter tendência em acatar as normas, mas a pessoa que me governa, porque talvez foi a pessoa que me comanda, neste caso, o meu superior, está ali por confiança política. Também temos que olhar esta questão, que talvez não tem competência técnica, nem tem capacidades de fazer análises de que tipo de força ou que tipo de meios deve aplicar quando estiver naquele momento. Pura e simplesmente ele foi treinado, eu sou comandante, eu é que coloco as ordens e faz com que as coisas aconteçam, mas aconteçam de forma errada. E a pessoa que está lá também está perante um conflito de interesse. Vou ser mandado embora da corporação, tenho uma família por sustentar. Então estamos aqui a colocar uma situação em que não é muito favorável, se calhar, para a polícia. Eu não vou dizer que ele deve obedecer, deve obedecer a bandeira, a Constituição da República e desobedecer. É uma situação que, mesmo o Belize, o Dr. Mulungu, eu estaria perante uma situação que me coloca contra a parede. Eu terei que escolher. E isso trata-se mais de uma questão que envolve humanismo, integridade. Aí haverão valores ou qualidades intrínsecas do indivíduo que poderão falar mais alto. Porque não posso negar que existam pessoas que digam, se for para eu matar alguém, eu escuso-me de fazer este trabalho, prefiro perder o emprego. E eu admiro este tipo de gente, porque são qualidades raras. Muito obrigado, doutora Telma. Volto então para o Dr. Mulungu para fazer esta última pergunta feita também à doutora Telma. Até onde vai ou deve ir então a obediência da Polícia da República de Moçambique? Àquele que comanda ou então àquilo que é de fato a lei, ou melhor, a Constituição da República, tal como citou a doutora Telma? Dr. Mulungu. Bem, é uma questão um pouco complicada, sob o ponto de vista de comando nas forças de defesa e segurança.
porque eles devem obedecer aos seus superiores a qualquer custo. A eles, por exemplo, no processo de treinamento, são ensinados que no caso do bandido ser o próprio irmão e eles se encontrarem numa situação em que tem que lhe tirar a vida, eles devem assim o proceder. É a parte fria das forças de defesa e segurança. Mas o que acontece muitas das vezes há um romantismo que é imbuído às forças. As forças não podem ser tratadas com algum romantismo. Elas, quando estão a trabalhar, não são nossos irmãos, não são nossos pais, não são nossos primos. Eles são agentes do Estado moçambicano. Estão a trabalhar em benefício da lei, em benefício da ordem e tranquilidade pública. Então nós temos que respeitar isso. Só que o que muitas das vezes acontece é que nós não respeitamos isso porque eles também não respeitam o nosso espaço. É preciso que haja aqui uma reciprocidade. É preciso que a polícia compreenda o espaço do cidadão e o cidadão compreende o espaço da polícia. Vou trazer aqui exemplos de sociedade. É normal que eu saia com uma pasta, aqui mesmo fora na avenida, e um polícia... Bem, hoje já não é normal, por causa do contexto que nos encontramos. Mas antes das manifestações, era normal o polícia, com uma abordagem agressiva, mandar-me parar, revistar a minha pasta, e se encontrar-me lá com um laptop, que é um portátil. O laptop é um portátil, igual a telemóvel. Ele pedir documentos da aquisição do laptop e depois confiscar o meu laptop e levar para um posto policial ou para uma esquadra. E isto é ilegal. Porque o polícia é que deve provar a mim que tenho a coisa sob posse, que a coisa é ilegal ou foi roubada. Não pode confiscar antes de me provar isso. Ele deve me provar naquele momento. Ou seja, tem que existir uma suspeita para o polícia vir ter comigo, pedir para abrir minha pasta. Está entendendo? Então, as abordagens da polícia, elas estiveram muito erradas nesse tempo todo. Então, esses giros, a população foi somando. É só saber que quando numa zona há um vizinho polícia, ninguém o cumprimenta, todos têm medo, ninguém se aproxima a ele, porque é alguém que é visto como sendo uma espécie de assassino ou um bandido. Mas não devia ser assim. Nós devemos olhar a ele como sendo um cidadão, porque ele é polícia quando está lá no setor dele. Então, a questão dos comandos, ela bem trabalhada, no ambiente onde as instituições funcionam, é possível sim que os polícias observem a questão dos comandos e obedeçam, porque os comandos não podem estar às margens da lei. Tem que ser comandos que estão estruturados tendo em conta as leis. É por isso que nos outros países os superiores têm que visitar as leis. Se eles não conseguem ter alguém dentro dos postos ou dos dispositivos criados que fazem essa averiguação antes mesmo de mandar aquela pessoa ou aquele grupo para uma determinada operação. No país vizinho, África do Sul, quando você leva um indivíduo para as barras da justiça no dia do julgamento, o polícia que recolheu aquele indivíduo tem que estar presente para justificar o porquê aquele indivíduo está ali. Depois se faz aquele protocolo todo do tribunal, julgar, enquanto o polícia já justificou porquê que aquele... E se constatar-se que aquela detenção foi ilegal, o polícia é que vai pagar pelo processo todo, até a indemnização daquele indivíduo. Então, essas práticas, elas criam um ambiente no qual eu não posso emitir comandos ilegais para um determinado dispositivo de segurança ou operativo, porque serei sancionado. Mas fora ser sancionado, eu estou ciente da funcionalidade das leis, estou ciente daquilo que é a importância da polícia dentro de uma comunidade. Agora, o que nós temos é uma falha total. Processo de treinamento, processo de atuação, comportamento da população.
é uma mistura de falhas. Então, essa questão de ordens legais que um grupo de polícias pode não respeitar é difícil. Estou a usar o termo é difícil para abrir um espaço para que um e o outro tenha, se calhar, essa compreensão. Mas em boa prática no nosso país é impossível. Alguém chegar no seu superior e dizer eu não vou acatar esta ordem porque ela está fora da lei. O que vai acontecer naquele momento, ou esse indivíduo será expulso da corporação, e se conseguir sair de lá com vida, será um milagre. Então, é preciso compreendermos esses detalhes todos. Então, vamos partir para uma situação de reconstrução do Estado, reformulação de políticas, lavagem de mentes, no sentido positivo, ou seja, tirar o erro que está no código mental do moçambicano, introduzir lá coisas verdadeiras, coisas verídicas, funcionalidade de um Estado de Direito. Aí sim, nós não vamos ter mais o Cernic a ser hostilizado pela população porque chega numa zona e carrega pessoas sem justificativa nenhuma. Não vamos ter polícias, além de não ter farda, está mascarado. Como é que vamos funcionar assim? Polícia está mascarado. Não tem farda. Se tem farda, não tem o NIP, que é número de identificação policial. E tem uma arma. Que ambiente é esse que nós temos no nosso Estado? Poderíamos considerar que estamos diante de uma série de crimes cometidos deliberadamente? É uma série de crimes cometidos de forma deliberada. A população, nós também cometemos crimes sem já perceber. Há coisas, assim, se nós aqui em Moçambique passarmos a ser rigorosos com todos nós mesmos, vamos todos à cadeia. Porque nós como população cometemos crime. Às vezes nós somos os primeiros. Quantas pessoas têm na praça que andam sem carta de condução? Porque sabem que vão pagar a polícia. É só perceber agora que a anarquia está instalada. Você vê indisciplina na estrada. Por vezes cria-se um congestionamento por alguém que parou de uma forma indevida, mas porque compreende que o país é dele, vai fazendo das suas. Não é isso que nós queremos com as manifestações. Não queremos produzir anarquias ou indivíduos que pensam que podem fazer das suas nas nossas estradas. O termo esse país é nosso significa que tem que haver inclusão. Tem que haver um compromisso generalizado para com todos. Não pode existir política para alguém da cidade ou alguém da zona urbana. Tem que existir política para todos. O do campo sentir. Quando o Presidente da República toma uma decisão, a Assembleia da República adota uma nova política, chega lá no campo e ele sabe que sim, há um dispositivo legal que me defende nessas condições. É isso que nós queremos. Construir um novo Moçambique. Porque o antigo Moçambique, ou este Moçambique que nós temos que assumir de forma vergonhosa, mas sim, está errado. É preciso uma reconstrução. Muito obrigado, Dr. Mulungu. Volto para a Dra. Telma, já estamos mesmo a encerrar e parto para uma pergunta final que tem que ver então com a oposição, já ligado a todos estes temas que nós abordamos não apenas nesta edição do dia então 11 de março, mas em todas as edições do Linha da Frente. Qual deve ser então o posicionamento da oposição diante de todo este cenário? Dra. Telma, muito brevemente, em 2 minutos. Do ponto de vista do cenário, talvez eu preciso perceber o cenário que envolve a chamada do Venâncio Mondlane, a atuação policial. É isto? Que tem que ver justamente com a chamada de Venâncio Mondlane, como também as manifestações e a confiança que a população vem ou não depositando diante do governo. Bem, relativamente a esta questão, do mesmo jeito que nós assumimos que a oposição é uma força que se opõe a um sistema de governo ou a um determinado governo, sob o ponto de vista de melhorar aquilo que são as condições econômicas, sociais e políticas de um determinado país, e que ambos, quero acreditar eu, que diante de um governo têm algumas aspirações em comum
que é garantir a estabilidade social, o desenvolvimento do país. Estamos aqui perante um irmão, porque ambos são oposição, um irmão, e que, em boa verdade, Venâncio Mondlane absorve todas as forças da oposição numa única voz. Então, eu acredito que este é o momento que a oposição realmente deve se mostrar como uma verdadeira oposição, porque enquanto a oposição não puder se manifestar de forma contrária, esta oposição não é oposição. Não digo que não é oposição no sentido de que esta oposição deve se levantar para defender o Venâncio Mondlane e estar contra o Estado ou contra o governo, mas sim, se no âmbito das manifestações conseguiram apadrinhar, porque falava-se não só da questão de injustiça eleitoral, falava-se também sobre o custo de vida, falava-se também sobre a péssima qualidade da educação, falava-se também sobre a péssima qualidade da saúde, a segurança alimentar, falava-se do preço dos combustíveis, falava de tantos problemas sociais que foram levantados. Vamos perceber que a cada partido da oposição apresentavam um manifesto eleitoral que, o fim último, eles se cruzavam porque os problemas que eles levantavam eram comuns. Então, neste momento que está -se a instaurar um processo crime, em que no âmbito das manifestações, todos fizeram partes e estiveram lá a alimentar a calada das manifestações, eu acredito que também devem ter a capacidade e maturidade de enfrentar este problema como um problema coletivo enquanto oposição. E quanto à questão das manifestações, como elas decorreram, o seu decurso, eu acho que seria uma grande repetição ter que voltar a falar da escalada de violência, como é que começou, como é que terminou, porque foi algo que eu e o colega Mulungu tivemos aqui a rolar durante o processo de debate. Neste momento, o que eu poderia deixar como uma persuasão ou proposta de solução diante deste problema é que o governo, quanto à oposição, e a figura de Venâncio Mondlane, que pegaram como a figura principal diante de todas as forças da oposição, não deveria haver nenhuma separação e olhar o Venâncio Mondlane como um elemento principal, mas sim deveriam optar por um diálogo coletivo e pensarem na formação de um governo de inclusão e capitalizar todos os problemas sociais, políticos e econômicos que foram levantados ao longo das manifestações e buscarem soluções em conjuntos, que estas soluções poderão ser inclusivas e que poderão responder àquilo que é o desejo do povo. Porque se formos a ver, na verdade, Venâncio Mondlane não fez algo inédito. Eu costumo dizer que eu não admiro que Venâncio Mondlane tenha feito algo inédito ou espetacular. Pura e simplesmente ele levantou lacunas daquilo que são as fragilidades do Estado na prossecução do interesse público, que é prover os serviços públicos dignos à população. Então, ele foi levantando esses problemas e eram problemas que apoquentavam a população, mas a população não sentia-se com uma liberdade de poder se expressar ou não tinha coragem. Como apareceu um líder que deu as caras, já conseguem sair à rua mesmo sem o Venâncio Mondlane. O que quer dizer que ele, neste momento, é o autor moral, é a peça-chave, mas, na verdade, o problema não é Venâncio Mondlane, o problema é resolver aquilo que são as necessidades que apoquentam todo o povo moçambicano. E, sob o ponto de vista de atuação policial, o Dr. Mulungu levantou aqui um aspecto muito importante, que é a questão legal. Nós temos que promulgar leis e sermos capazes de andar diante das leis que nós criamos. Porque o que acontece é que a lei aqui em Moçambique funciona para uns e não funciona para os outros. Temos que ter capacidade de ser pessoas imparciais, que não funcionam de forma parciais e que devemos fazer com que as leis funcionem e sejam justas. Muito obrigado. Dr. Mulungu, a mesma pergunta
para si. A oposição, como deve posicionar-se diante deste cenário? Em breves minutos. Bem, é com muita tristeza que eu vou dizer isso, porque a compreensão de oposição significa que é um grupo que é oposta ao governo estabelecido, que vai de facto levantando aquilo que são lacunas no processo de governação. E isso nós não temos. Eu acho que o governo do presidente Chapo fez algo muito importante para nós moçambicanos, para despertarmos. Não temos oposição enquanto partido político no país. Digo isso porque é que se nós pegarmos todos aqueles partidos que estiveram na mesa negocial com o presidente da República, agiram lá em nome de seus interesses. Então, não estão em altura de assumirem-se como posição. E fora isso, esse ato significa uma resignação daquilo que são os seus posicionamentos no meio deste pacote de manifestação. Ou seja, já não tem moral para vir aqui contestar o presidente da República se é legítimo ou não, porque eles já o legitimaram dentro daquele processo. Então, isto faz com que eles não sejam mais oposição, são meros atores políticos. Esse é um ponto. O outro ponto é que essas figuras estão a assistir às manifestações a acontecerem no país, vários fenômenos pontuais, e não aparecem, de facto, a emitir qualquer tipo de posicionamento. Ou seja, a oposição é aquela que usa desses momentos para demonstrar o seu posicionamento, que o afasta ou o aproxima diretamente ao eleitorado, e assim garantindo uma certa estratégia para reconquistar o eleitorado para os próximos pleitos. E isto nós estamos a ver. Então, não é oposição. A única oposição que nós temos, que é monopolizada, está nas mãos de uma figura, que é o Venâncio Mondlane. Ele é o único opositor neste país, neste momento. E para nós termos uma oposição real, por causa da questão da expectativa criada na imagem do próprio Venâncio, terá que ser alguém magnífico, sob o ponto de vista de colocação verbal, sob o ponto de vista de projeção e encenação política. E isto vai ser difícil, ou seja, o Venâncio Mondlane vai continuar a monopolizar, de facto, aquilo que é a oposição a nível nacional. Porque a outra oposição teve uma morte cerebral lenta e desgastante. Muitíssimo obrigado, Dr. Mulungu, como também Dra. Telma, por estas declarações para esta noite de terça-feira. É desta forma como nós encerramos esta edição então do Linha da Frente, e a repetir que é o telespectador internauta quem está então na linha da frente, não apenas deste programa, como também nos problemas que são aqui debatidos. E nós voltamos então na próxima terça-feira, à mesma hora, para cumprir então com este compromisso. E fique desse lado connosco. Até lá, fique bem.